E se você olhar a história humana, nós temos muitas histórias, boas histórias, de gente que não parou, gente que não desistiu. Na verdade, eu e você somos invencíveis enquanto não desistimos. Mas, pastor, eu tive uma frustração muito grande, eu tive uma situação de fracasso, estou enfrentando uma luta terrível. Você não é um fracasso. Não é o fracasso que define você. Você é uma pessoa amada por Deus. E se você rendeu seu coração a Jesus, você é filho e filha de Deus, selado pelo Espírito Santo. E eu e você não precisamos desistir por causa das lutas, das tempestades, das oposições, dos obstáculos. Nós podemos seguir em frente, nós podemos prevalecer. Eu sempre digo que a gente nunca deve desistir de nada que Deus não nos mandou desistir. Se há um sonho de Deus no nosso coração, se há um projeto de vida que vai glorificá-lo, se há algo grande que nós queremos realizar e que nós vamos inspirar outras pessoas, abençoar outras pessoas, um mundo que necessita tanto disso, eu e você não podemos parar. Se há algo valioso pelo qual você está lutando, seu casamento, seus filhos, seus pais, sua família, se há algo precioso que você está lutando, realização de sonhos profundos que você traz no seu coração, de anseios que estão aí guardados dentro de você, que às vezes ninguém mais sabe, você não deve parar. Nós devemos ser imparáveis. Eu gosto de uma das histórias, você já deve ter ouvido falar do Edmund Hillary. Edmund Hillary é um neozelandês, da Nova Zelândia, que em 1953 foi o primeiro homem a chegar ao topo do Monte Everest. Ele tinha um companheiro, o companheiro dele é Tenzing Norgay, que era um nepalês. Ambos chegaram ao pico do Monte Everest em maio de 1953. Agora, conta-se uma história a respeito do Edmund Hillary. Por quê? Porque em 1952 ele tinha tentado escalar essa montanha, mas ele havia fracassado. Algumas semanas depois ele foi convidado por um grupo de ingleses a palestrar, a dar uma palavra sobre a sua experiência. E algo que foi, assim, extraordinário e marcante na biografia de Edmund Hillary, é que enquanto ele estava palestrando e as pessoas estavam entusiasmadas com a sua coragem, ele se sentia um fracassado, porque ele não havia conseguido chegar ao topo da montanha. Mas ali ele fez uma das declarações célebres da sua biografia. Diz que havia no fundo do salão, havia uma foto do Monte Everest. E ele então saiu dali do palco, no meio da plateia, ele foi na direção da foto e ele diz assim, olha aqui, olhando para a foto do Monte Everest, ele diz, olha aqui, eu não consegui vencer você. Eu não consegui, mas eu quero dizer que eu vou vencer você. Você já cresceu tudo que tinha para crescer. Eu ainda estou crescendo, e eu vou crescer, e eu vou vencer. E isso ficou marcante, porque ele sabia que ele ainda tinha muito a realizar. Ele sabia que ele poderia corrigir as falhas que ele teve no processo, que ele poderia treinar mais, ele sabia que ele tinha o que crescer, e que ele poderia alcançar o seu objetivo. Quantas coisas na nossa vida nós não realizamos ou não conquistamos, porque paramos no meio do caminho. Quantas experiências eu e você já tivemos. Eu tenho as minhas para contar, você tem as suas. Quantas experiências de coisas que nós entendemos hoje, que nós não deveríamos ter parado, que nós não deveríamos ter desistido. Desistir é sempre cedo demais. Parar é sempre cedo demais. Todos nós temos experiências, marcas, cicatrizes a respeito disso. Algumas frustrações, decepções. Agora, a boa notícia é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho da graça. É o evangelho de novos começos, é o evangelho de segundas, terceiras, quartas, quintas chances, é o evangelho onde sempre é possível recomeçar, é o evangelho onde sempre é possível se renovar, se fortalecer, realmente se restabelecer no caminho, colocar-se no projeto novamente, retomar as rédeas da vida novamente se você as perdeu, é pegar a direção novamente se você está num deserto sem direção, sem rumo, sobre o que fazer. Essa é a boa notícia do Evangelho, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, porque Ele é Deus, e porque Ele nos ama, porque Ele investe na nossa vida, porque Ele não desiste de mim e de você, eu e você não precisamos parar. Aliás, fico feliz aí com as histórias, as várias histórias que nós tivemos agora no vestibular da UEL, jovens aqui conectados à igreja que passaram, fiquei sabendo, passaram em direito, uma menina, a família conectada aqui com a igreja, passou em medicina, pessoas que lutaram. Agora, uma das coisas interessantes que parece que minha filha estava falando, é que tem uma menina aqui em Londrina que já tinha tentado 9 vestibulares em medicina, e ela tinha gravado um vídeo,
que se ela não passasse, ia ser 10 vestibulares. E ela estava muito tensa, até parece que ela deu uma viralizada aí nas mídias sociais, essa menina de Londrina, porque no 9º vestibular de medicina, ela passou. Ela foi aprovada no 9º vestibular de medicina. Uma pessoa que acreditou no sonho e que não desistiu, não parou, não parou. Edmund Hillary tem essa frase: eu não venci você ainda, mas eu estou crescendo e eu vou vencer. Eu ainda estou crescendo. Há coisas que nós não conquistamos na vida ainda, irmãos e amigos, porque nós não chegamos no tamanho suficiente. Nós talvez não estamos preparados para viver aquilo que ansiamos. Talvez nós não estamos preparados para desfrutar ainda de algumas coisas que nós estamos orando e colocando diante de Deus. E aqui a gente precisa ter uma percepção, um discernimento espiritual, porque há coisas na nossa vida que elas, assim, não se realizaram ainda, isso gera muita frustração e inquietação no nosso coração, mas a gente precisa entender que, como nós somos uma fábrica de desejos, nós queremos que as coisas se realizem, e que elas se realizem do nosso jeito e no nosso tempo. Muitas vezes a impaciência, essa falta de discernir, que nós ainda não estamos prontos, mas vamos chegar lá, que Deus entendeu que ainda não é o momento, mas que Ele tem o melhor momento, porque Ele nunca chega atrasado e nunca adiantado, Ele chega no tempo certo. Nós entendemos assim que nós não precisamos nos voltar para caminhos que são mais rápidos. Muito da idolatria humana é produto da nossa insatisfação e do anseio, da fome de ver os nossos desejos realizados. E como nós queremos ver os nossos desejos realizados do nosso jeito e da nossa forma, nós não confiamos em Deus, nós não esperamos nele, nós não descansamos em Deus, no seu processo, no seu projeto, porque Deus tem os processos. E algo que eu tenho muito claro no meu coração, depois de 35 anos de vida com Jesus, que eu já entendi, é que Deus não precisa do processo. Eu preciso do processo. Você precisa do processo. Deus, Ele está pronto, Ele é perfeito, Ele se basta, Ele é suficiente, Ele é Deus. Mas eu e você precisamos do processo, para podermos de fato viver as coisas que Ele tem. E é por isso que no processo de Deus, caminhando com Deus, o discipulado, seguindo Jesus, nós não podemos desistir. Nós somos imparáveis, até que Deus mesmo nos pare, ou até que Ele nos mande parar e desistir. Porque eu também entendo que há áreas da nossa vida, situações da nossa vida, que Deus chega para a gente e diz assim, tá bom, acabou, esse é o momento, deixa para o passado, deixa agora isso no passado, acabou. Eu me lembro do encontro de Deus com Josué no capítulo 1, quando Deus diz para Josué, Josué, o meu servo Moisés é morto, agora você entra para a terra prometida, leve esse povo para a terra prometida. O que Deus estava dizendo é o seguinte, Josué, para de pensar em Moisés, acabou agora, deixa o passado no passado, tem uma terra prometida à sua frente, tem novas conquistas, novas experiências, tem novo para você à sua frente, agora chega. Você já pensou em Moisés, ele já te levantou, ele já te abençoou, já te autorizou perante o povo, agora faz o que você tem que fazer, ser forte e corajoso, e vai. Quem sabe essa é uma palavra para o teu coração nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Novo ano, e talvez para alguns de nós Deus está dizendo assim, não desista, insista, persevere, persista, vá à frente, você é imparável, eu estou com você. Para outros de nós, ou talvez em alguma outra área da tua vida, Deus está te dizendo assim, chega, você já lamentou demais, você já se frustrou demais, você já chorou demais por causa disso, já está no passado, isso chega, vai para frente, para aquilo que está diante de você, para o novo que eu tenho diante de você. E aí eu relembro aqui as palavras marcantes do apóstolo Paulo em Filipenses 3, onde ele diz assim, eu deixo as coisas que para trás ficam, eu vou para as que estão diante de mim. Por quê? Porque Paulo era um imparável. Eu não julgo ainda ter alcançado, mas eu vou alcançar a ressurreição em Cristo, a vida em Cristo. Eu corro para diante, para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus, um cara imparável. Entendeu? O passado fica no passado, eu vivo o presente, com os olhos no futuro, no que Jesus tem para mim. Então eu sou imparável. Eu não sei qual que é a sua situação aqui nessa manhã, mas eu sei que a palavra de Deus nos garante que Ele tem grandes planos
grandes coisas, realizações, realmente, para cada um de nós. Porque Ele é um Deus grande, Ele é soberano. Porque o amor dEle é grande demais por mim e por você. A graça dEle é superabundante, sempre maior que o nosso pecado e a nossa miséria. Porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, conforme Isaías 55, e os seus pensamentos também são muito maiores do que os nossos. Então não tem como você que está aqui nessa manhã, ouvindo de Jesus, você que está cantando, é Ele, é Ele, é Ele. É Ele quem? Quem? É Ele que você está gastando a sua vida? É Ele, para Ele. Não tem jeito de vivermos diferente, irmãos e amigos. Não tem jeito da gente jogar a toalha. Não tem jeito da gente jogar a toalha. Estava me lembrando aqui de uma história. Não tinha planejado dizer isso para você aqui, mas sabe o que é interessante na luta do boxe? É que o cara vai lutar enquanto ele tiver força para ficar em pé. E se tem uma coisa que o lutador de boxe não pode fazer, é desistir. Ele não tem como jogar a toalha. Ele é motivado pelo técnico que está ali, sobre as cordas, perto dele, ao lado dele, motivado, vai, abaixa, se protege, avança, agride, ataca, se defende. Mas ele não pode jogar a toalha. Sabe por quê? Porque a toalha não está na mão do boxeador. A toalha está na mão do técnico. Só o técnico pode jogar a toalha. Ele não pode. Eu quero dizer para você a mesma coisa. A toalha da tua vida está na mão de Deus. Está na mão de Deus, não está na tua mão. Ah, vou desistir disso porque não está dando certo. Ah, vou desistir disso porque eu estou sofrendo. Ah, vou desistir disso porque está difícil. Ah, vou desistir disso. Nós somos uma geração de gente desistente. Mas você que conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que é filho e filha de Deus, habitado pelo poder do Espírito Santo, selado por Ele, você que conhece o reino espiritual, porque faz parte não do reino desse mundo, mas do reino dos céus, eu e você somos convidados a viver uma vida diferente, em muitos aspectos. São novos valores, novas índoles, novos desejos, mas um deles, que nós queremos destacar aqui nesses dias, é que nós não somos daqueles que desistem. Como diz o final da carta aos Hebreus, no capítulo 10, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam. Nós não somos daqueles que desistem, mas daqueles que perseveram e são salvos. Perseveram e são salvos. Você pode ler Mateus 24, 24, Marcos 13, 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós não somos gente que desiste, especialmente do nosso relacionamento com Deus, da nossa fé. Nós vivemos numa geração de gente desistente, mas o povo de Deus, a igreja de Jesus é imparável, é imparável, imparável. A toalha não está na tua mão. Olha para o teu técnico, olha para quem está do teu lado te motivando, olha para quem está do teu lado renovando as suas misericórdias por você cada manhã. Olha para quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado e ama você demais. Que está com você na batalha. Olha para quem está do teu lado. Ele tem a toalha na mão. Se achar que você tem que desistir, ele vai jogar a toalha. Mas não é você. Não é você que vai desistir. Não é você que vai parar na caminhada. Deus. Deus não desistiu de você. Deus não desiste de mim, de você e de ninguém. Deus é que é soberano sobre a nossa vida, porque é Ele, é por Ele, é Ele que virá, e quando Ele voltar, nós queremos estar, por sua graça, misericórdia, pelo seu grande amor, em pé diante dEle, adorando-o eternamente, porque Ele é o Deus que nos salvou, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que salva, que nos santifica e nos educa no caminho da justiça, que se for necessário, realmente vai nos pegar no colo. É o pastor que não vai nos deixar no meio do caminho. É por isso que o salmista conclui: certamente que a sua bondade, a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos tempos, ou seja, eternamente. Porque você tem um pastor que não desiste de você. Se você tem um Deus que não desiste de você, que tinha todas as razões, ou que tem todas as razões para desistir de mim e de você, por que é que você vai desistir? Por que é que você vai parar?
Deus, Ele conhece tudo sobre mim, a minha miséria, o meu pecado, as minhas fraquezas, tudo, os meus pontos vulneráveis. Se Deus que conhece tudo de mim não desiste de mim, por que eu vou desistir de mim? Por que você vai desistir de você? Por que você vai desistir do plano que Ele tem para a sua vida, o projeto que Ele tem para a sua vida? É o melhor, é o melhor. Eu fico desesperado às vezes, irmãos, mas eu logo volto para o colo de Jesus. É só o desespero das emoções, do sentimento que vem no coração. O tanto de olhar para a nossa geração e ver como as pessoas estão arrebentadas, fragmentadas, perdidas, aflitas, desamparadas, sem rumo, sem direção. Estava conversando com um jovem aqui da igreja nessa semana, ele falando da realidade dentro da universidade onde ele estuda, desde os alunos, mas também dos professores. O que alguns professores, ou parte dos professores, estão ensinando como as suas vidas são vazias. É o que eles estão ensinando para essa galera que abraça aquilo que estão recebendo nas universidades. Aqui. E não começa a pensar que eu estou falando de política. Estou falando de valores. Estou falando de valores para a vida. De gente vazia que ensina o seu vazio. Gente infeliz que quer realmente semear infelicidade no coração das pessoas. E quantos desses jovens não têm um mínimo de discernimento do que estão ouvindo, do que estão aprendendo, do que estão recebendo? É desesperador. Quando eu falo aqui, irmãos e amigos, que a gente tem que ganhar adolescentes e jovens para Jesus, quando eu falo aqui que a gente tem que ganhar essa geração para Cristo, irmãos, não é uma retórica, não são palavras vazias, é porque é desesperador ver a geração dos nossos adolescentes e jovens, como eles são bombardeados, como eles são, meu Deus, tentados, como realmente a elite do inferno se concentra nos adolescentes e jovens. A elite da igreja tem que se concentrar nos adolescentes e jovens, pelo amor de Deus. Nós temos que fazer diferença, ser referenciais para esses adolescentes e jovens. Nós temos que inspirá-los a viver uma vida inabalável, uma vida imparável para a glória de Deus, porque é desesperador. Nós somos imparáveis, irmãos. Não por causa da gente, não por disciplina pessoal, não por esforço próprio. Nós somos imparáveis, porque há um Deus soberano que dirige a nossa vida, que sustenta os nossos passos. E há tantas promessas maravilhosas na Bíblia. Isaías 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque o Senhor é o seu Deus. Eles esperam no Senhor. Eles renovam as suas forças como águias. Precisar quebrar o bico e arrancar as penas, nós vamos fazer isso, mas nós não vamos parar de voar nas alturas e viver além das circunstâncias, acima delas. Imparáveis, imparáveis. Eu estou com uma dificuldade agora, irmãos, porque eu tenho que pregar no segundo culto, e tudo que eu estou falando aqui não está no esboço. Agora não sei como que eu vou repetir o que eu falei aqui, se é que merece ser repetido. Mas estou com uma dificuldade aqui agora. Estou só repartindo meu coração com você. Nós estamos usando um texto base, que é o texto de Neemias. Neemias. Porque Neemias, ele é compungido pelo sofrimento do outro. E eu disse aqui domingo passado, onde tiver uma pessoa sofrendo, irmãos, uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, e assim são todos os seres humanos, nós temos muito trabalho para realizar. Muito trabalho para realizar. Neemias, ele sente a dor do seu povo lá em Jerusalém, mesmo ele estando na Pérsia, nunca tendo pisado em Jerusalém. Ele está numa posição social, de riqueza, de paz, porque ele serve o próprio rei, ele come das iguarias do rei, ele está seguro no palácio do rei, mas ele não aguenta, ele jejua, ele ora, ele chora por semanas, meses, até que Deus coloca um plano no coração dele, pedir para o rei para ir lá em Jerusalém reconstruir os muros de Jerusalém. Uma obra dificílima, uma viagem muito perigosa, mas ele vai, ele pede recursos, a boa mão de Deus está sobre ele, e ele testemunha isso várias vezes. É lindo isso no livro de Neemias e de Esdras, como a boa mão de Deus está coordenando a história, como deve coordenar a minha história e a sua história. E ele chega em Jerusalém, e esse é um grande líder. Se você quer aprender sobre liderança, leia o livro de Neemias, lições preciosas sobre liderança.
E ele, em 52 dias, ele faz o impossível, porque ele foi imparável. 52 dias. Ah, foi fácil. Não, foi muito difícil. Muito difícil. Oposição, perseguição, muito difícil. Ter que mobilizar um povo que não acreditava em si mesmo, muito difícil. Ter que inspirar gente a acreditar num sonho, que esse sonho seria possível quando as pessoas já não estavam mais sonhando. Eram derrotados, eram pessoas fracassadas aos seus olhos, impossível de viver qualquer coisa nova. Muito difícil. Ele conta que não conseguia nem tomar banho, tinha que trabalhar com a pá numa mão e a arma na outra por causa dos inimigos ao redor. Situações muito difíceis, muitos entulhos. Não tinha bobcat naquela época, não tinha trator, muito problema para resolver. Mas olha o que ele diz, eu quero ler esse texto com você. Quando a galera está querendo tirar o foco dele, quando os inimigos estão arrochando a sua perseguição, uns camaradas com o nome Sanbalat e Gesem, não coloca o nome no seu filho, bom, coloca se quiser, fica à vontade. É que eu não fui com a cara desses dois, então, não gostei, não gostei. Mandaram a seguinte mensagem para o cara chamado Neemias: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, Neemias escrevendo, obviamente, depois essa história, eles estavam tramando fazer mal. Neemias teve discernimento. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: eu estou executando um grande projeto, eu não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, em todas elas eu deles a mesma resposta. Vinha um WhatsApp, eu respondia, vinha um WhatsApp, eu respondia, vinha um WhatsApp, eu respondia. Não vou me encontrar com vocês. Não vou. Preste atenção numa lição aqui. Quando você está focado no projeto de Deus para a sua vida, você vai deixar de cair em muitas armadilhas. Você vai deixar de entrar em muitas ciladas. Como Neemias estava focado em viver o projeto de Deus para ele não foi cair na armadilha que os caras estavam armando para ele. Se ele fosse qualquer um, não, vou deixar o trabalho de Deus aqui, vou ver lá. Não, foco. Imparável. É aqui, eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu sei o que Ele me chamou para fazer aqui, e eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Quando você permanece no projeto de Deus, no plano de Deus para a sua vida, você se livra de muita cilada, de muita armadilha. Várias vezes nós já caímos em armadilhas, porque nos envolvemos com coisas que Deus não nos chamou para nos envolver, que Deus não nos dirigiu, porque nós nem oramos, nem perguntamos para Deus. Fomos enganados pelos inimigos astutos à nossa volta, fomos seduzidos. Neemias, ele sabia o que ele era chamado, e aqui está: por que parar a grande obra? A grande obra para Neemias era reconstruir o muro, mas não era só isso. A reconstrução dos muros traria um senso de unidade novamente ao povo de Israel, um senso de identidade como povo, porque estava destruído depois do cativeiro, cidade destruída. Uma cidade sem muros, ela era completamente frágil. Ou seja, Neemias estava fazendo mais do que reconstruir um muro em torno da cidade. Neemias estava resgatando a identidade desse povo como povo de Deus. Neemias, ele estava realmente trazendo essas pessoas desanimadas, frustradas, desistentes, a olhar de novo para o seu Deus, para ver o poder de Deus, o milagre de Deus nas suas vidas. É isso que Neemias estava fazendo. Eu falo: por que eu vou parar? Por que eu vou parar? A gente está falando sobre isso porque você sabe quantas ciladas à sua volta, quantos convites para você deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer você fazer outras coisas. Convites enganosos do nosso próprio coração, armadilhas espirituais do próprio diabo, convites de amigos ou de familiares, oportunidades que surgem de uma hora para outra para que você se desvie do que Deus tem para você, para que você se desvie daquilo que Deus te chamou para fazer e viver, para que você abandone o plano de Deus para a sua vida e viva o teu plano ou o plano de alguém mais, mas não o plano de Deus. Nós somos bombardeados todo o tempo. Eu falei dos adolescentes e jovens, mas você que tem 95 anos também é bombardeado. Você que está aqui, todos nós somos. Todos nós somos. Todos os dias. E a nossa postura deve ser: por que eu vou parar de viver? Você está cuidando do teu casamento?
Está procurando amar sua esposa, o seu marido, investir tempo juntos. E todos os dias vão vir outras opções. Outras opções. Passar mais tempo na TV, nas mídias sociais. Outras opções. Mais trabalho, mais lazer, sem o cônjuge. Amizades fora do relacionamento. Todos os dias. Você tem que lembrar disso aqui e falar, por que eu vou parar essa obra grandiosa que eu estou fazendo em construir um casamento de verdade? Por que eu vou parar? Você está lá orando com seus filhos, antes de dormirem, e vem o cansaço, e vem um chamado no WhatsApp, e aí você deixa de orar com seu filho, vai lá atender, não volta mais, o menino dormiu, não vai ver só no outro dia. Quando você estiver orando com seu filho antes de dormir, e vierem outras coisas, você vai se manter no foco. O que eu estou fazendo aqui com meu filho é muito importante, é uma grande obra. Estou discipulando meu filho, estou orando pelo meu filho, estou tendo tempo com meu filho. Isso é mais importante agora. Você entende como a gente precisa de discernimento todo o tempo? Para viver o que Deus tem para nós. O plano de Deus é o melhor, em qualquer área da nossa vida. Agora, eu quero que você fique com essa frase, por que parar a obra? Eu realmente, com toda a sinceridade do meu coração, eu não tinha conectado com outro texto, onde a palavra grande aparece, lá no Novo Testamento. Não tinha conectado. Mas, como é muito bom a gente ter o tempo com Deus todos os dias na palavra, eu estava fazendo meu devocional e de repente o texto aparece diante de mim. Eu falei, esse é o texto que eu não tinha pensado sobre esse tema. E que veio tão forte no meu coração. Eu quero ler esse texto com você, que está lá no capítulo 9 de Mateus, verso 35 a 38. Olha como a Bíblia é única, extraordinária, maravilhosa, como as coisas se conectam, como a mensagem da Bíblia é uma só. Mateus 9, 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Aqui é um resumo do que Mateus havia registrado no capítulo 8, capítulo 9 até aqui. O que Jesus estava fazendo? Era o seu ministério público. Jesus havia curado um leproso no capítulo 8, servo do centurião de Cafarnaum, a sogra de Pedro, a calmaria da tempestade, os endemoniados gadarenos, o paralítico de Cafarnaum, a cura da filha de Jairo, a ressurreição, na verdade, a cura da mulher com hemorragia de sangue, né? A hemorragia só pode ser de sangue, eu acho que é isso, o fluxo de sangue, né? A cura de 2 cegos, a cura do endemoniado mudo. Tudo isso está registrado no capítulo 8 e 9. E aí Mateus termina o capítulo 9 falando isso aqui. Jesus ia passando por todo lugar. Ele ia passando, ele ia ensinando, ele ia pregando e ele ia curando, libertando. Porque o ministério de Jesus é integral, meus irmãos. Ele aquece o coração, ele traz conteúdo para a sua mente, ele age espiritualmente, curando e libertando a sua vida. Jesus salva por completo. Ele salva por completo. Pensei que o amém ia ser mais forte, mas ele salva por completo, irmão. Amém, meus irmãos? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Esse é o ministério de Jesus. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Continua fazendo a mesma coisa. Agora, olha o que Jesus diz. Jesus então se volta para os discípulos e diz, a seara é grande. Qual era a palavra de Neemias? Por que eu vou deixar uma grande obra? E Jesus diz o quê? No Novo Testamento, a seara é grande. Seara é uma plantação de cereais, né? Uma plantação, cultivo de plantas. Jesus está falando assim, a seara é grande. Ó. O que são poucos? Os trabalhadores são poucos. E aí Jesus diz assim, peçam, pois. Na outra tradução é rogai. Aqui é um imperativo, com força. Jesus diz assim, supliquem, roguem, peçam ao Senhor da seara, o Senhor da colheita, dos campos, que envie trabalhadores para a sua colheita, para a sua seara. Quem é o dono dos campos? O Senhor. Quem é o Senhor da seara? O Senhor, Deus. O que nós fazemos? Nós participamos com Ele, no trabalhar desse campo, na colheita desse campo. É extraordinário esse texto aqui, irmãos, preste atenção aqui, porque nós vemos o ministério integral de Jesus, o que Ele estava realizando, nós vemos a visão empática de Jesus, porque Ele diz assim, ao ver as multidões,
Jesus, ele via com empatia, ele não só olha com os olhos, como acontece comigo e com você tantas vezes que nós vemos, mas não enxergamos. Não, ele olha, ele sente a dor da multidão, a dor da multidão, tanto que o texto diz aqui que ele se compadeceu, ele se compadece, ele tem compaixão. Vou falar disso um pouquinho aqui à frente. Ele olha, os olhos de Jesus estão nos campos, Agora sabe o que é interessante? No Evangelho de João capítulo 4, Jesus repreende os seus discípulos quando eles não estão com os olhos nos campos, e Jesus evangelizou a mulher samaritana, e Jesus diz em João capítulo 4, verso 35, o seguinte: ergam os olhos de vocês e vejam que os campos já estão brancos. Ou seja, assim como Jesus olhou para essa multidão e enxergou a multidão e sentiu a dor dessa multidão, a angústia dessa multidão, a miséria dessa multidão, Jesus diz para mim e para você da mesma forma: ergam os olhos e vejam os campos já estão brancos. Erga os olhos de vocês. Porque, irmão, gente que olha para o chão, gente que só olha para o chão, só vê o seu próprio mundo, só sente a sua própria dor. Gente que só olha para o chão, só sente as suas misérias, só se lamenta das suas lutas, só murmura das suas condições. Eu e você somos chamados não é olhar para o chão, não. Olhar para o alto, o autor e consumador da nossa fé, e quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ter a mesma atitude dele, de conseguir olhar para quem está do nosso lado, de olhar para o mundo à nossa volta, de ver a dor das pessoas, de ver a angústia daqueles que estão do nosso lado, é olhar para um campo. A gente vive uma vida ensimesmada, é por isso que a gente sofre demais, curte a dor, lamenta demais, se deprime demais, porque nós não olhamos para o lado, não olhamos os campos, não olhamos a nossa volta. Jesus, ele vê as multidões, ele vê, ele não está só pregando, ensinando, libertando, não, ele vê, ele para atender cada pessoa específica, ainda que haja uma multidão, porque ele enxerga o coração das pessoas, ele vê. Você está aqui nessa manhã, Jesus está vendo você, Jesus vê o seu coração, Jesus vê a sua dor. Ah, mas ele não faz nada. Ele faz. Ah, se você voltar para ele o seu coração, ele faz. Ele vê a tua dor, ele vê a tua alma, ele vê você. Para Jesus, cada um de nós aqui tem um nome, um rosto e uma história. Eu não consigo saber o nome de todos vocês, mas ele sabe. Ele conhece você desde o ventre da sua mãe, ele sabe tudo sobre você, ele vê. E é por isso que ele se compadece, porque quando ele olha a multidão, o que essa multidão tem? É a mesma característica, são as mesmas características das multidões atuais, aflitas, desamparadas, sem saber o que fazer, tentando preencher o vazio de tantas formas, se iludindo com tantos prazeres, com tantos mecanismos, que a cultura, que o ser humano é capaz de criar, para amenizar a sua dor na alma. Mesma coisa, todos aflitos, desamparados, ovelha sem pastor. O que é ovelha sem pastor? A ovelha não consegue sobreviver sem pastor, ela é um animal frágil, qualquer predador a destrói, não consegue se alimentar direito, vai beber uma água no rio e já se afoga. A ovelha não tem jeito, ovelha sem pastor é ovelha morta, é ovelha perdida. Falando, a multidão é assim, não sabe para onde vai, não sabe o que come, não sabe o que bebe, não sabe do que se alimenta, não sabe se proteger dos predadores, não sabe viver nesse mundo. É por isso que gente como eu e você que estamos aqui, em nome de Jesus, gente que crê em Jesus, que conhece a palavra, que tem o Espírito de Deus, é gente que é o melhor tipo de pessoa para enfrentar a vida. Por isso que cristãos enfrentam a vida como ela é. Nós não precisamos de teologia da prosperidade, nós precisamos só de Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso mestre, nosso guia. Nós precisamos de Jesus. Jesus enfrentou a vida como ela é. As perseguições, o sofrimento, é exatamente o que nós vivemos. Nós não precisamos, porque nós temos o Supremo Pastor. Agora a multidão não, a multidão está desamparada, a multidão está aflita, e o pior é que a multidão muitas vezes não reconhece a sua condição, eles acham que está tudo bem, quando não está, lá no fundo não está. Talvez você chegou aqui, e você se encontra na condição da multidão, mas está difícil você reconhecer que é, está sim. É muito difícil, a menos que a ação do Espírito Santo esteja convencendo a gente da nossa miséria, abrindo os nossos olhos para ver.
Às vezes a gente sabe o que a gente está vivendo, mas a gente não é humilde para reconhecer. Eu não posso continuar vivendo desse jeito sem pastor. Eu não posso continuar vivendo desse jeito sem pastor. De jeito nenhum. Eu não posso. Eu não posso continuar da mesma forma. Eu preciso de Jesus. Porque Jesus é o supremo pastor. Jesus é o pastor que nada nos falta. Jesus é o que vai estar conosco nos vales de morte da vida, de sombra de morte da vida. Salmo 23, verso 4. É Jesus, Ele vai estar com a gente. É Ele que vai nos conduzir no meio de tudo isso. Não vai nos abandonar no meio do caminho. Quando a gente olha para esse texto, e aí eu quero concluir com você aqui, deixando algumas verdades que não são novas, mas verdades que a gente tem que sempre trazer de novo ao coração, e ao trazer de novo ao coração, pensar à luz desse tema que nós estamos refletindo nesse mês, sobre sermos imparáveis. A primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é que a realidade das multidões deve levar os discípulos à ação. E é isso que Jesus está dizendo ao olhar para os discípulos e dizer, olha, gente, a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Você precisa se envolver com a seara. Se você está aqui numa igreja, sentado, querendo só receber, você está no lugar errado, ou com atitude errada. Se você está aqui, claro, Deus tem o que você precisa. Ele é o supremo pastor, Ele é quem cuida de você. Mas Ele está aqui para agir na sua vida, para levar você a enxergar quem está à sua volta. Ele está aqui para levar você a viver em missão. Ele está aqui para envolver você no maior projeto que você pode estar envolvido, na maior obra que você pode fazer parte, muito maior do que você jamais imaginou. Por isso que Jesus chama os seus discípulos, olha, eu estou vendo a multidão, galera, olha para a multidão, vocês estão vendo o que eu estou vendo? É grande demais a multidão, a necessidade é tremenda, e são poucos os que estão olhando para essa multidão, são poucos os que estão prontos a colher. Vocês estão olhando isso? Ou seja, a realidade de que nós temos à nossa volta uma multidão desamparada, aflita, sem rumo, sem direção, sem sentido, sem propósito, sem paz na alma, com as suas dores, com as suas misérias, deve levar a gente a se envolver no projeto de Deus. Deve levar a gente a fazer alguma coisa em direção a elas. E esse alguma coisa é o que Jesus já está nos ensinando, nos discipulando, nos trazendo para Ele. E Ele diz, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos que nos envolver porque à nossa volta tem uma multidão aflita e desamparada. Por isso que Jesus nunca chamou ninguém simplesmente para ir na igreja. Jesus chamou você para ser igreja. Para ser igreja, e a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, que se importa com a multidão, porque vê o que Jesus vê, porque sente o que Jesus sente. Isso deve nos levar à ação. Jesus olhou com o coração, e nós também devemos olhar com o coração. Então, a primeira coisa que a gente vê de realidade é que a gente tem que trabalhar, irmão. A gente tem que arregaçar as mangas, e trabalhar no reino. Eu tenho que me importar com o colega de trabalho, eu vou dobrar o joelho e orar por ele. Eu tenho que me importar com o vizinho, eu vou fazer um pão e levar na casa dele se ele quer comer. Ou chamar ele, dividir um quiabo. Falei de quiabo porque tem um irmão aqui que é fornecedor de quiabo aqui, muito importante, o irmão Davi. Né, irmão Davi? Ele sabe que eu gosto de quiabo, irmãos. Quiabo é a melhor coisa que Deus criou nesse mundo. Então, assim, ele sabe que eu gosto muito e ele traz. E aí o quiabo vira assim um objeto de relacionamento com outras pessoas. Eu sempre pergunto, você gosta de quiabo? Gosto. Opa, então você é dos meus. Então eu vou arrumar um quiabinho para você também. Então a gente já forma uma ponte de comunicação do Evangelho. Comereis quiabos e sereis abençoados. Então, o que eu quero dizer assim, é que se você olhar só para o teu mundo, você não vai se importar com quem está do teu lado, que também quer comer um quiabinho com você, que também quer que você se achegue a Ele, que também quer que você sinta a dor dEle, que você possa levar uma palavra de esperança, de fé, de que assim como teve um supremo pastor que pegou você, que era aflito e desamparado, sem rumo e sem direção, e que tem transformado a sua vida, que você pode levar essa palavra para Ele também, e dizer, eu sei que existe alguém, porque Ele fez na minha vida. Eu sei que existe alguém, eu encontrei o Messias, foi o que a mulher samaritana disse, gente, eu encontrei. Messias quem é? Um ungido de Deus, é o único
É o Senhor, é o Salvador, não existe ninguém como Ele. Eu encontrei o cara que não tem ninguém como Ele. Eu estou dizendo para você aqui, eu encontrei, eu posso levar você para Ele, até Ele. Ele vai agir na tua vida. Segunda coisa que o discípulo tem que se envolver é a oração. Por isso que Jesus falou assim, gente, é muito trabalho, pouco trabalhador, vocês vão orar, vocês vão rogar, vocês vão pedir, vocês vão insistir, vocês vão suplicar a Deus que mande mais trabalhador. E aqui eu vejo uma falha nossa, irmãos, porque a gente ora pouco, a gente ora pouco, a gente precisa orar mais, e a gente precisa orar mais pensando no reino do que na gente. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Quando você ora muito mais pelo reino, que o reino de Deus venha, e que seja feita a vontade dele aqui na terra como é feito no céu, você pode ter certeza que Deus está cuidando de um monte de outras coisas que você não está nem preocupado, porque Ele está cuidando de você. A gente precisa orar mais, a gente precisa orar mais pelo reino. A gente precisa orar mais para Deus mandar a gente, trabalhador. E sabe quando você ora, sabe por que Jesus falou para a gente orar, e para os discípulos orarem? Porque quando você ora, de verdade, clama diante de Deus pela multidão aflita e desamparada, não tem jeito de você não se envolver, não tem jeito de você não fazer parte, porque a sua oração é parte da resposta, você é parte da resposta. Com quem ora realmente, Deus, por favor, a multidão está aflita e desamparada, Senhor, tem misericórdia, manda trabalhadores. Quem ora assim com o coração, está dizendo, eis-me aqui, eu não sou capaz, eu sou fraco, eu sou tímido, eu tenho medo, mas... Porque quem ora não consegue não se envolver. Porque muitas vezes nós fugimos da oração, irmãos, porque nós queremos que Deus haja para a gente, atendendo coisas que a gente quer, mas nós não queremos nos envolver com o reino dEle, com as coisas dEle, não queremos viver a sua vontade. Por isso que a gente ora tão pouco. Porque quem ora não consegue deixar de se envolver. Por que Jesus mandou a gente orar pelos inimigos? Porque a oração é um poderoso detergente que limpa a nossa alma e o nosso coração da mágoa, do ressentimento. Porque quem ora pelo inimigo nunca vai ver o inimigo como inimigo. Por isso Jesus falou, ora pelo teu inimigo. Ora para que mande trabalhadores, porque se você orar para o Pai mandar trabalhadores, você vai se tornar um trabalhador no reino. Não vai ser um morcego na fé, um Batman. Não, você não vai ser. Você não vai ser esse crente folgado, que além de não fazer nada, só reclama. Falar nisso, eu vou reclamar do ar-condicionado, irmãos, porque hoje está muito quente. Aleluia. Glória a Deus. É? Aleluia. Louvado seja o Senhor por esse calor gostoso. Irmãos. Falar nisso, irmãos, que tal a gente levantar uma oferta especial para o ar-condicionado? A gente tem que resolver isso mesmo. Vocês não têm ideia, mas os nossos ar-condicionados aqui, eles têm mais de 40 anos, né? Então, a gente precisa realmente trocar, mas é um desafio grande, a gente está trabalhando nisso, a gente espera ter boas notícias. Mas é muito bom que todo mundo esteja aqui empenhado a resolver esse problema, a colocar a mão no bolso, a se envolver, né? E participar com a gente disso, porque tudo que nós fazemos aqui, fazemos em comunidade, fazemos como irmãos e irmãs. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, vamos, é isso mesmo, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui para, não sei, mudou todo o meu som aqui, gente. Acho que eu tenho que terminar a minha mensagem aqui, irmãos. Nós só podemos nos envolver com aquilo que Deus quer que a gente se envolva. Porque essa é a melhor vida possível nesse mundo. A realidade das multidões deve nos levar a orar. Deve nos levar a trabalhar, a gente se envolver, a viver o reino, irmão. Viver o reino de Deus. Eu quero convocar você aqui em nome de Jesus. Não é assim, vou ver. Não, em nome de Jesus. Essa semana nós vamos ter uma semana de oração, culto de oração. A gente quer ter o mesmo ambiente que nós temos aqui nessa manhã, de louvor, de adoração, de fervor. Terça, quarta, quinta-feira e sexta-feira. Cada uma das nossas redes de grupos está responsável por um dia, mas eu quero convidar, se você pode, vem os 4 dias. Terça-feira às 20 horas, quarta-feira, quinta e sexta às 20 horas. Nós vamos ter culto de oração, nós vamos unir a nossa fé. Você vai ter uma palavra realmente do Evangelho para colocar fogo no teu coração e crer nos milagres de Deus. Nós queremos que seja essa semana de consagração da nossa vida em 2025 e de buscarmos a face do Senhor e o que Ele tem para a gente, porque em nome de Jesus,
Você não vai parar. Você não vai parar. Eu vou deixar só o princípio aqui para você, porque eu não tenho mais tempo para pregar mesmo. Então, vamos lá. Coloca aí para mim só o slide, por favor. Porque eu até me perdi aqui no slide 2 e 3. Aí. Segundo princípio, coloca aí para mim, por favor. A colheita é proporcional ao número de trabalhadores. Irmãos, a gente quer aumentar a colheita. A gente quer ver mais adolescentes e jovens encontrando sentido da vida em Jesus. A gente quer encontrar mais adolescentes e jovens não destruindo o seu futuro, mas vivendo um presente maravilhoso e construindo um futuro de bênçãos. Então a gente tem que estar envolvido. Porque o que Jesus está dizendo assim é que a gente não colhe, não é porque a colheita não é grande, não é porque o povo é duro demais, o povo está fundado no pecado. Não, não é isso. A gente não colhe porque falta gente, trabalhadores. Falta líder de GC. Falta, sim, gente que está se preocupando com o vizinho, o colega de trabalho, o seu familiar que está orando. Falta intercessores. Falta professores de Descubra. Falta gente no Ministério Infantil. Falta adolescentes, na equipe dos adolescentes. Falta gente colocando seus dons e habilidades. A colheita não acontece, não é por causa da colheita, não é pela dureza do coração das pessoas. A colheita não acontece por falta de gente trabalhando. Se a gente quer ver mais casamentos restaurados, irmãos, se a gente quer ver mais famílias ajustadas, não existem famílias perfeitas, mas há famílias saudáveis por causa da graça de Deus. Se nós queremos ver, irmãos, mais gente envelhecendo com qualidade, com fé, com esperança, com paz na alma, sem ficar fundado nas mágoas e ressentimentos da vida, amargurado com a vida, se nós queremos ver gente vivendo de verdade, a gente precisa conduzir essas pessoas a Cristo. E a gente precisa de mais trabalhadores. E nós somos essa comunidade que Deus está chamando. Coloca o terceiro princípio aí, por favor. A força que move os trabalhadores é a compaixão. A palavra no grego é splechna. Não sei falar exatamente como seria a pronúncia no grego. Quando Jesus se compadeceu, a palavra aí significa uma dor nas entranhas. Significa que Jesus viu a multidão e chegou a sentir dor. Sabe aquela dor que você sente na boca do estômago? Quando você vai viver você tem uma coisa diante de você muito difícil, você está com muita ansiedade, ou você se compadece demais de alguém, chega a doer dentro de você. É isso aí. A palavra ali é isso. Jesus sentiu compaixão de doer. E o que deve mover a mim e a você é essa compaixão santa. Essa compaixão santa que nos move a dizer: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Não sou capaz, não é em mim, mas eu estou olhando para ti, e eu estou olhando a dor das pessoas, e eu sei que eu encontrei a ti, que aliviou a minha dor, que tratou o meu passado, que tem me curado no presente, e que eu creio que tem um futuro glorioso para mim, e eu quero levar o Senhor para essa pessoa. Irmãos, se você olhar à sua volta, você vai ver que tem inúmeras oportunidades de você viver o que Jesus está chamando aqui. E aí, irmão, nós vamos dizer assim: eu não posso deixar essa obra de orar pelas pessoas, de abençoar as pessoas, de compartilhar o que Deus fez na minha vida com as pessoas, porque ela é uma obra grandiosa demais. E eu não vou parar. Eu não vou parar. A minha última pergunta para você aqui é a seguinte: você é multidão ou você é discípulo? Você está aqui na condição nessa manhã como alguém aflito e desamparado que não conhece o supremo pastor da tua vida, ou você está aqui nessa manhã como aquele que foi salvo pela graça, que recebeu o amor e a presença de Jesus em você e que por isso não consegue somente olhar para si mesmo? Como é que você está aqui? Você encontrou o sentido e propósito da sua vida em Jesus?